Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é meu convidado de hoje? Eu vou te apresentar agora mesmo. Esse meu convidado de hoje é mais do que especial. Sabe aquele amigo da pá? Você sabe o que é amigo da pá? É esse meu parceiro que já está comigo desde o começo do Compartilha Cast. Ele já gravou alguns episódios e hoje ele veio gravar comigo para falar um pouco mais da sua experiência no seu podcast Natação Criativa. Renato Simon, seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast. Eu não vou dar o spoiler, a apresentação que você me deu desse tamanho, senão a gente ia passar o episódio inteiro aqui. Eu vou deixar para você mesmo se apresentar, então seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast novamente. Muito obrigado, Vivian. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que posso dizer que eu sou o convidado mais antigo aqui do Compartilha Cast. Acompanhei toda a sua trajetória, todo o seu sucesso. Queria agradecer demais. Sou o criador da Natação Criativa, o maior canal de natação da América Latina, e fui eleito esse ano o melhor podcast 2025 na seção de esportes. Além disso, eu tenho também um podcast, eu tenho um site onde eu tenho vários cursos, uma plataforma de curso, um aplicativo de celular para natação, pós-graduação, ministro cursos, dou aula em 6 instituições de ensino, mas resumindo é isso aí. Acompanhe o Renato em todas as suas redes lá na Natação Criativa que você vai ficar surpreso com tanto que esse cara é fera no que ele faz. E hoje, Renato, eu quero compartilhar aqui com os meus compartes como que foi que você começou o podcast da Natação Criativa. Até enroscou aqui um pouco para falar, né? Houve algum momento chave que despertou esse projeto ou foi uma construção ao longo da sua trajetória? Como que foi, Renato? Na verdade, o nascimento desse podcast é resultado de duas forças que caminharam juntas desde a minha trajetória aí, que é a necessidade e propósito. Mas a maioria dos meus projetos, eles começam sempre com projetos sociais. Foi lá em 2020, no meio da pandemia, eu comecei a ver várias academias quebrando, vários proprietários fechando a academia. Aí eu estava em casa lá, o clube fechado, eu pensei, se a natação a maré descer, vai descer para mim também. Eu vou dar curso para quem se não tiver mais academia? O professor não vai ter mais emprego. E aí eu comecei a fazer podcast com gestores aquáticos que estavam conseguindo contornar aquela situação difícil, porque ficou um ano as academias fechadas, e depois que as academias voltaram, elas voltaram com algumas restrições. Ou era de horário, ou era de limitações de pessoas, e diferente da musculação, a natação o gasto é maior, porque mesmo a piscina funcionando em tempos limitados, o tempo que a academia estava fechada, a piscina estava funcionando, o cloro, o aquecimento, a luz, o gás. Então o gasto era maior do que estava entrando. Então as academias estavam quebrando. Foram 2 anos no vermelho as academias. E aí eu comecei a trazer gestores que estavam contornando essa situação, ou trazia as novas diretrizes da prefeitura, ou advogados, porque a lei estava mudando, o processo trabalhista, mandar, fazer acordo, e comecei a fazer podcast. Aí veio uma outra vertente, porque aí os professores de natação começaram a conversar comigo, que alguns estavam ficando ansiosos, outros depressivos, porque professores de educação física, natação são agitados. O pessoal do esporte, imagina ficar um ano dentro de casa. O pessoal estava enlouquecendo. Aí eu comecei a fazer também entrevista com profissionais de sucesso para inspirar esses professores no momento que a gente retornasse. E fiquei 18 semanas com o clube fechado, fui gravando os meus podcasts, e quando eu retornei, as pessoas, Renato, seu podcast estava tão bom, seu podcast. E aí eu Quero só fazer um adendo. Esse podcast não era em estúdio assim como a gente está gravando, porque estava no meio da pandemia, né, Renato? Como que você gravava? Não perca que você ia continuar, mas Não. como que você gravava? É importante que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, Renato, saibam que para a gente começar, basta a gente ter a ideia e logo que depois a gente vai aprimorando tudo, né? Então, você tem uma ideia, você não vai nem acreditar do jeito que eu gravava, porque eu não tinha o Zoom, porque o Zoom era pago, eu não. Então eu comecei ligando para as pessoas, fazia a ligação de telefone e gravava a ligação.
Aí eu vou te contar um segredo. Eu fazia a pergunta para a pessoa, ficava assim, ó, com a mãozinha assim, rezando, rezando, que o cachorro não lata, que a moto não passa, que o ônibus não passa, porque depois tinha que tirar isso no áudio. E não existia inteligência artificial naquela época. Aí eu tive que aprender a usar editor de áudio, a mesclar ali o áudio, deixar o áudio perfeito. Aí às vezes eu diminuía o som do convidado. Era um desastre ali. Aí depois eu parti para o Zoom, comecei a gravar no Zoom e para depois começar a gravar no estúdio. E a minha porta de entrada no estúdio foi o Compartilha Cast, onde vocês me apresentaram o estúdio do SambaCast. Eu gravei com vocês, na semana seguinte já comecei a gravar em estúdio. O meu primeiro convidado foi o Gustavo Borges, já foi o homem-chave ali para eu ter esse trampolim até chegar no prêmio de melhor podcast. Então, recordando o que eu estava falando, então eu fiz esse projeto social, e aí depois eu fui gravando ali por hobby, quando dava eu gravava, quando não dava eu não gravava, até que quando eu saio do Clube Pinheiros, onde eu trabalhei 10 anos, era CLT, aí eu falo, não, vou fazer disso um negócio. Aí eu entro no estúdio, gravo com o Gustavo, venho gravando com diversas pessoas. No total já foram 400 entrevistas, porque eu via que tem um vazio enorme de conteúdo qualificado na minha área. Hoje o pessoal que sai da graduação não sai formado com qualidade como saía antigamente, não falando, na minha época, mas hoje a graduação está deixando um pouco a desejar e eu sinto que as pessoas precisam de um conteúdo acessível, confiável, que valorizasse aí o profissional. Então eu começo a conectar a comunidade aquática, democratizar o conhecimento e dar visibilidade aos profissionais que constroem a natação brasileira nos dias atuais. Eu acho que aí tudo isso vem com a coroação desse prêmio, que é o podcast nasceu para isso, para servir e ser um guia de diversos episódios. Eu brinco que são 400 episódios, são 400 mini cursos, porque o meu objetivo é um pouquinho diferente do Compartilha Cast. Eu não venho para contar histórias, eu falo que são conteúdos pedagógicos. O professor ouve e no dia seguinte ele coloca em prática. A família ouve, no dia seguinte ela tem alguma coisa para colocar em prática. Isso é muito legal, né, Renato? Porque, ó, você que está nos assistindo e nos ouvindo, entende que se o seu negócio ele é para ensinar, é para trazer informação, é para compartilhar algum ponto, algum nicho, um podcast pode ser uma veia de oportunidade para você. Então, Renato, queria saber quais são os pilares e os valores que sustentam o seu podcast e o que você sempre faz questão de transmitir em cada episódio, Renato. Eu costumo dizer que o podcast da Natação Criativa ele não é apenas um canal de conversa. É um movimento educacional que é sustentado em três pilares muito claros que direcionam a escolha de cada convidado e de cada tema. O primeiro pilar é a prevenção aquática. 15 brasileiros morrem afogados diariamente, sendo 3 crianças, então eu faço questão absoluta de reforçar a importância da educação aquática, da prevenção, pois as aulas de natação salvam vidas. Então não importa o convidado, o tema, eu vou trazer sempre esse tema em pauta para poder orientar as famílias de uma supervisão ativa, de como estar com o seu filho no final de semana na praia, no sítio. Então, eu trago todas as estratégias que reduzam os riscos aí de afogamento. O segundo pilar é a inclusão, são 17 milhões de deficientes no Brasil, ainda estima-se mais 2 milhões que são os alunos com TEA, porque o autista não está no IBGE nesse estudo, ainda não foi computado, mas estima-se que são aproximadamente 2 milhões aí, então a gente vai falar em 19, 20 milhões de deficientes que precisam ter a prática da atividade física. A gente não vê esse pessoal inserido no esporte. Então, cadê essa população que a gente vai auxiliar no esporte, dando mais autonomia, mais atividades, mais independência? Porque eu acho que você como tia, eu como pai, o nosso grande medo é quando a gente se for. O que vai ser dos nossos filhos? Ainda mais, imagina se você tem um filho com deficiência que necessita de um apoio, necessita de uma supervisão constante, então você precisa da independência. Eu tive um projeto que chamava Liberdade através da Água, que a gente levava aulas gratuitas para deficientes, eram 100 deficientes que tinham aulas de natação gratuitamente e 280 na lista de espera. A gente fez estudos de acompanhamento com cada aluno. Teve 2 casos de uma criança e de um adulto que andaram pela primeira vez, fazendo aula uma vez por semana durante um ano. Então, Uau! imagina uma pessoa que nunca andou na vida e ela começa a ter esse movimento de marcha. Imagina que você dá de autonomia, de independência, de qualidade de vida para essa pessoa. E hoje é lei. Se uma pessoa bate em qualquer academia e quer fazer aula,
as portas têm que estar abertas. Então, você tem que fazer a inclusão. Só que eu vejo que os professores têm dificuldade, às vezes, por falta de informação, falta de conhecimento, porque o que acaba acontecendo, o aluno tem que se adaptar à aula, e não a aula é adaptada ao aluno. Então, fala a inclusão, coloca o aluno ali, da aula que está dando normalmente, e o aluno vai se adaptando àquela aula. Mas tem que ser o inverso. Verso. Você tem que adaptar. Então, aquele aluno tem que ter progresso. Se ele não está tendo progresso, se ele não sair do estágio A para o estágio B, não está tendo aprendizado. Eu já quero te conectar, inclusive, com uma pessoa que está dentro desse mundo, né, de falar sempre na parte de inclusão, aliás, duas, né? O pessoal da Viabilize, que eles falam muito de inclusão, e também com a Andrea, ela é uma pessoa que já, as duas já gravaram no Compartilha Cast, eu acho que vai ser muito bacana você se conectar a elas para você conectar o seu mundo com o mundo delas, que é sobre a inclusão, porque eu acho que é perfeito isso. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, entende que o Renato compartilha aqui, ele está falando de natação, mas transforma tudo isso que o Renato está trazendo e coloca no seu mundo, no seu negócio. Olha quantas oportunidades você pode fazer, como o Renato está mostrando, né? Então, fica ligadinho aí que tem muito mais conteúdo aí. Continua, Renato. O que mais que você E faz o aí? terceiro pilar, então a gente falou da segurança aquática, falou da inclusão, o terceiro pilar é qualidade de vida e longevidade. Então, a gente pensar, por exemplo, a nossa geração, a gente tem que ter uma longevidade com autonomia e independência, porque a nossa geração cuidou dos nossos pais, só que os nossos filhos vão cuidar da gente, porque cada vez eles estão tendo filhos mais velhos, estão trabalhando cada vez, ficando trabalhando até mais tarde, então meu pai se aposentou com 60 anos, a gente vê pessoas de 70, 80 ainda trabalhando, então quando eu for mais velho, será que os meus filhos vão ter tempo de cuidar de mim? Ou eles vão ter filhos pequenos, vão estar no auge do trabalho deles. Então, se eu não tiver uma longevidade com independência, tendo que depender de outras pessoas, eu vou ter muita dificuldade. E o exercício físico vem para isso. Tem até um estudo que fala que a cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico. Só que na contramão, 47% da população é sedentária no Brasil. Então, E vamos mudar isso, né, e se a Renato? gente jogar isso para os jovens, são 84% dos jovens são sedentários. Meu E o que Deus. recomenda a Organização Mundial da Saúde? Entre 150 e 300 minutos diários de atividades moderadas. Então, tem que jogar isso por dia, dá de 30 a 1 hora por dia. Não precisa fazer 30 minutos direto. Eu posso fazer intercalado durante o dia. Então, são 30 minutos durante o dia. Ah, eu cheguei aqui no SampaCast e tem escada e eu não vou de elevador. Então, eu conto aquele tempo contabilizado em exercício físico. Ah, vou pegar um ônibus, eu desço um ponto antes. Então, são pequenos hábitos que você vai modificando e vai te tornando mais ativo. E é Então, tudo isso que você sempre traz no seu podcast, orientando, trazendo profissionais, especialistas, falando sempre nesse formato, né, sim, então Renato? são 3 pilares. E quando eu tenho essa conquista do podcast, eu acho que mostra que os ouvintes estão antenados com esses 3 pilares. Então, eles entenderam e eles seguem com a gente nesses temas que transformam, protegem e prolongam vidas. E como você seleciona os seus convidados? Existe algum critério técnico? Qualquer pessoa da área do esporte pode entrar em contato com você para vir gravar um episódio contigo? Ah, eu vou te dizer, Viva, que é muito rigoroso e eu tenho temas muito claros ali na escolha do convidado. Ou são pessoas que eu já conheço, que estão na área há muito tempo, então eu sou professor de 6 faculdades. Então ali eu já conheço eu falo que é a nata da natação. Então eu conheço todo mundo ali. Além disso, eu sou palestrante pelo Brasil inteiro, vários congressos, eventos. Então são muito contatos que a gente vai fazendo ou pessoas que me indicam alguém. Então, dificilmente alguém me manda mensagem, alguém me liga e entra no meu podcast. Isso só acontece depois que eu pesquiso sobre a pessoa, eu ligo, eu converso, eu começo a procurar as redes sociais, ligo para outras pessoas que já conhecem ela. Então, como eu tenho muito contato, às vezes a Vivian me ligou, aí eu vou ligar para outra pessoa, você conhece a Vivian? Como que é o trabalho dela? Você já viu algo a respeito dela? Então, dificilmente entra no meu podcast alguém que eu não conheço ou alguma pessoa que cai de paraquedas. E aí tem que estar muito ligado nessas 3 vertentes ou algo semelhante àquilo. Ah, vou falar sobre saúde mental, tem a ver com atividade física. Ah, vou falar sobre jogos e brincadeiras na natação, tem a ver com um pouco de prevenção, um pouco de inclusão. Então, é um critério muito forte de pessoas que se conectam com a missão do podcast da Natação Criativa, que trazem responsabilidade, tema, conteúdo e tudo pautado na ciência.
Muito legal, né, Renato? Porque é muito importante quando a gente fala, quando você está aqui abordando sobre natação, mas na verdade você está abordando sobre temas muito importantes do dia a dia das pessoas. Então, é muito importante que todas essas pessoas que estejam conectadas com você tenham que ter autoridade no que falam, para também você poder, além de aprender com elas, poder compartilhar para outras pessoas do seu próprio nicho aquilo com mais prioridade, com mais confiança, né? Eu acho que essa é a palavra. E aí, Renato, de tudo isso, você já está com então o podcast, eu vou contabilizar uns 5 anos, desde quando você fazia os podcasts ligando para as pessoas e agora até no estúdio. Como que foi todo esse processo até a indicação desse prêmio e o que esse prêmio representou para você, para a comunidade da natação, Renato? Acho que esse processo foi muito especial, essa premiação revela, acho que o marco final. E quando eu ganhei o prêmio, que eu subi no palco, eu falei que esse prêmio não era do Renato, não era da natação criativa, e sim da comunidade aquática, que é uma comunidade super nichada, pequena. Uma vez eu recebi apoio do Facebook, eu recebi consultoria individual e em grupo. E quando eu estava em grupo, tinham vários grupos ali de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de seguidores. E uma vez eu conversei com a minha consultora, falei, mas eu sou tão pequeno, né? Porque eu estou no meio de todo mundo. Pô, Renato, você tem que entender que o seu nicho é um nicho muito pequeno. Você nunca vai chegar a 1 milhão, 10 milhões de pessoas, porque o seu nicho é natação. Existe 10 milhões de nadadores no Brasil, não vai ter 10 milhões de nadadores, 10 milhões de professores de natação dentro do seu nicho. Se você pegar a porcentagem de quantas pessoas são nadadoras, quantos são professores, quantos são amantes de natação, então dentro do seu nicho você é muito grande. Então, dentro desse meu nicho, conseguir uma votação expressiva, e a gente estava concorrendo com canais fortes do futebol. Tinha o canal do Neymar, canal da UOL, Gazeta Esportiva, canal do Flamengo. Então, imagina a dimensão que o Neymar tem numa fala dele e uma dimensão que eu colocando no meu canal. Então, mostrar que a comunidade da natação mobilizou todas as pessoas em prol da votação e eu ganhei por 4 votos. Não foi assim, nossa, natação criativa, não. Foi até o final, ganhei com apenas 4 votos, Você foi o primeiro lugar, né, primeiro Renato? lugar. Então, até Você o. nem acreditava, você estava me contando Não. nos bastidores, você falou assim, eu vou, mas eu acho que eu vou no segundo lugar. Eu já tinha certeza que eu era segundo, eu tinha certeza absoluta, isso eu não tinha dúvida. E aí foi uma surpresa para mim, e esses 4 votos foi até engraçado, porque a minha filha ela não era para voltar para casa, ela estuda em Campinas nesse último dia, e ela voltou assim de última hora no domingo, e ela estava em casa, ela virou, olha, eu ia para jantar na casa de umas amigas e não vai dar certo, a gente pode trazer elas aqui? A gente, Helena, tá tarde, domingo, a gente vai trabalhar amanhã cedo. Quantas amigas são? São 9. Nossa, Helena, não, não. Tá bom, Helena, deixa. A Helena trouxe as amigas para casa, foram jantar e a gente saiu para jantar em outro lugar para deixar elas à vontade. Aí quando a gente retorna, eu nunca vou pedir voto para essas meninas, já que elas estão aqui em casa, eu vou pedir o voto para elas. Aí depois falei, não, não vou pedir porque a Helena vai reclamar, né? Então elas estão lá, eu cheguei em casa, aquele falatório de mulher, imagina 9 mulheres na cozinha. Ah, não vou pedir, a Helena vai reclamar comigo. Aí eu tomei coragem, fui lá, com licença, preciso pedir um favor para vocês. Quando eu falei pedir um favor, minha filha já baixou a cabeça aqui. Falou, já sei. Eu falei, eu tô concorrendo ao melhor podcast, não sei o quê. As meninas, não, vamos votar, vamos votar. E elas votaram. Foram 9 votos, isso era 11h30 da noite no último dia. E aí, dentro desses 9 votos, eu ganhei por 4 votos. Então, foi aquele esforço final, aquele suor. Não que os outros votos não tenham sido importantes. Cada voto foi importante, mas foi essa reta final de uma situação inusitada que é que a gente fala, nada cai do céu. Não adianta a gente sentar e esperar que as pessoas vão votar na gente. Mas acho que deu voz para a natação, deu voz para o cenário. Eu tenho um orgulho enorme de ter esse prêmio, ter esse troféu, então ter um agradece a selo. Helena, né? E as amigas da Helena. Eu prometi para elas que eu vou pagar a próxima sobremesa que elas forem em casa. Eu tô devendo uma sobremesa, Olha mas eu acho que agora também eu tenho um senso de responsabilidade, porque na hora que você ganha, aumenta a sua responsabilidade. é isso que eu ia te perguntar, né? O que vai mudar agora para a natação criativa depois
dessa premiação, principalmente na visão e os novos desafios, oportunidades e responsabilidade. O que vem aí para 2026 da natação criativa, Renato? A premiação traz transformações significativas, acho que aumenta a visibilidade, novos parceiros, novos patrocinadores, convidados querem, tá? Eu já recebi muito mais ligações de pessoas que querem fazer o podcast com a gente, gravar. A gente tem um projeto que as pessoas investem no nosso canal e a gente faz todo um roteiro, auxilia ele na preparação, entrega cortes. Então, para o profissional, até para ele mostrar o seu trabalho, virar autoridade, ser reconhecido, dar mais visibilidade. Então, a gente tem um pedaço que a gente abre espaço dentro do nosso canal para novos profissionais que querem vir mostrar a sua marca dentro da natação criativa. Então, acho que isso vai aumentar essa visibilidade, a procura de pessoas e pessoas importantes na área, que às vezes a gente liga para um, liga para outro, ele não aceita, está com a agenda lotada. Eu já tive pessoas que eu tinha convidado lá atrás e não tinha aceitado, e depois do prêmio eu convidei e aceitaram. Então você já vê que já muda de patamar, o olhar já é outro, mas também, como eu falei, aumenta a responsabilidade. Porque eu já peguei esse troféu no dia seguinte, já falei, como eu vou ganhar o do próximo ano? Então, é toda agora uma trajetória de novo para a gente buscar o bicampeonato. Porque o difícil não é chegar no topo, mas é se manter no topo. É muito bom. Renato, a gente já está indo para os finais desse episódio e eu sempre peço para o convidado aqui no Compartilha Cast compartilhar uma história final, uma mensagem final. Principalmente assim, que tipo de transformação você acredita que o podcast tem gerado na vida dos ouvintes e principalmente na vida de toda a sua comunidade aí da natação criativa? Compartilha com a gente, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo e nos ouvindo vai ouvir essa mensagem e falar assim: poxa, obrigado, Renato. Eu não tinha pensado isso para o meu nicho, eu não tinha pensado isso para o meu negócio. Então, arrasa aí para a gente poder compartilhar e até nessa mensagem final, compartilha com a gente quem hoje é o público do Compartilha Cast está aqui, né? Que já foi automático, mas da natação criativa, porque eu sempre falo, o Compartilha Cast ele vem para compartilhar histórias para inspirar outras histórias. Tudo que você está compartilhando aqui, não, a pessoa não necessariamente é do esporte, não é da natação, mas tudo pode conectar para o negócio dela. Então, arrasa aí, Renato. Acho que você lembra tudo que É. eu falei, né? Hoje a gente impacta professores, gestores aquáticos, coordenadores, acadêmicos, técnicos, salva-vidas, familiares, estudantes. Acho que é um público enorme, ou pessoas amantes do esporte, da atividade física. E a gente tenta sempre trazer um movimento de longevidade, movimento que salvam vidas, que deem mais independências para essas pessoas, que a gente faça a inclusão. Então, são vários pilares construídos únicos e muito consolidados. Eu brinco que eu sou um ecossistema da natação, sou que nem um povo, eu tenho vários projetos dentro da natação, mas a minha grande mensagem é aí: promova a sua vida através da atividade física. Então, como eu disse anteriormente, a cada 2 mortes, uma poderia ser evitada. Então, é a poupancinha ali, é o que você está colocando todo dia ali, aquela moedinha para te dar mais vida, mais tempo. A gente não pode falar que vai dar mais anos de vida, mas pode dizer que vai te dar anos com qualidade aí. Muito obrigado mesmo, Vivian. Olha, Renato, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai falar: caramba, se o Renato conseguiu fazer tudo isso dentro da comunidade de natação, do esporte, eu com o meu negócio consigo fazer também. Então é uma grande inspiração. E ó, você que ainda está sedentário na vida, por favor, se você mora em prédio, suba de escada. Se você vai para o trabalho, desce um ponto antes, vai andando, coloca um calçado mais confortável, procure se movimentar cada vez mais. Você sabe, Renato, que esses dias um amigo meu compartilhou que o pai dele, com 98 anos, mora sozinho e acabou de receber a nova patente de um negócio que ele montou. Então, cara, imagina só, com 98 anos, o cara fez uma patente de algo, um negócio. Você tem quantos anos e ainda está aí esperando o quê? Vamos se movimentar e usa todas essas ideias e oportunidades que o Renato compartilhou aqui e coloca no seu negócio. Pensa que tudo isso pode ser transformado e não é o que a gente fala, que não é visto, não é lembrado, né? Então, use tudo isso a favor do seu E negócio. uma coisa que é legal ressaltar, como você falou,
é que a hora que olha todo esse mecanismo, fala, ele deve ter uma equipe de edição, ele deve ter uma equipe que faz a cópia, uma equipe que chama os convidados, faz o agendamento, eu faço tudo sozinho, então, desde chamar o convidado, fazer o roteiro, ligar, conversar a respeito do assunto, pesquisar sobre o convidado, sobre o tema. Por exemplo, uma vez eu fiz uma entrevista sobre as consequências do Covid longa. O que é o Covid longa? Porque a gente tem os efeitos colaterais da doença, mas a gente começaram a observar 6 meses, um ano depois, ainda tem efeitos da doença. E eu trouxe um convidado da USP falando sobre isso, e eu tive que estudar sobre Covid longa. Então, se preparar para a entrevista, fazer o estudo, depois fazer a edição do vídeo, depois fazer o banner, fazer a copy, subir para as redes sociais, fazer os cortes. Eu faço do 0 ao 100 e não é o meu único trabalho. Então, sou coordenador de pós-graduação, dou palestra, dou aula particular, tenho plataforma de curso, tenho aplicativo e além disso, eu tenho podcast. Então, não é desculpa para você que está aí do outro lado. Então, basta você se planejar. E quem é a mestre do planejamento? Vivian Castanheda. Pois é, e eu vou contar para você o seguinte: o Renato faz tudo isso e nem cabelo branco ele tem. Isso é sinal de que o esporte ajuda muito nesse trabalho, a te dar disposição, a você conseguir se organizar, se planejar, ter foco, disciplina, entregar e ainda ser aí o vencedor do melhor podcast na categoria esporte. Parabéns, Renato. E foi você que me avisou. Falou, Renato, tem lá, faz sua inscrição. Se não fosse você, eu não teria feito. Pois é, muito bom. O Compartilha Cast também foi um dos 10 maiores podcasts do Brasil. O ano que vem também serei campeã em primeiro lugar, igual a Natação Criativa. É uma promessa ao vivo, quer dizer, gravada aqui para você. Mas já pede para os seus ouvintes que eles têm que votarem. Isso. Renato, agora, já que a gente já compartilhou, compartilha com a gente, ó, nosso diretor aqui, o Rodrigo Gabriel, nosso amigão que está aqui nos ajudando nos bastidores, pediu para você olhar nessa câmera do meio e compartilhar como que as pessoas chegam até a natação criativa. Então é o @natação criativa. Onde você procurar, YouTube, Instagram, TikTok, é sempre @natação criativa, você vai me achar. Tem um livro saindo do forno, para quem quiser me chama no particular. São vários autores, eu escrevi 2 capítulos nesse livro, saindo do forno agora, natação e hidroginástica. Para quem quiser, só me procurar, @natação criativa. São 360 mil seguidores só no Instagram, se juntar todas as redes sociais, mais de 1 milhão de seguidores. Maravilhoso, Renato. Muito obrigada mais uma vez por você compartilhar aí um pouco da sua vida, do seu trabalho, da sua carreira, da sua história, com todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. E eu te agradeço você que esteve conosco em mais um episódio do Compartilha Cast. Já sabe, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigada aí por estar comigo nos bastidores e até o próximo episódio. Tchau, 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 pessoal. tchau.